Fala pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo onde eu vou explicar um pouco mais sobre a web e também tirar algumas dúvidas que o pessoal me mandou no Instagram, me mandou aqui nos comentários também dos vídeos anteriores, tá? E só uma questão, esse é o nosso primeiro vídeo aqui no nosso novo estúdio aqui da CrowSec, então vocês estão vendo um cenário diferente do que vocês estão acostumados aí com os vídeos. Então a gente veio recentemente para cá e esse é o nosso primeiro vídeo aí publicado nesse novo escritório. Então, voltando aqui para o nosso vídeo, algumas pessoas deixaram alguns comentários e eu sempre leio todos eles, então se você tiver alguma sugestão de conteúdo, não deixe de comentar nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo que você tiver, me mandar também lá no Instagram, o pessoal me manda muitas mensagens lá no direct de sugestões de conteúdo, tá? Um dos comentários que eu li, dois deles na verdade, um deles é o seguinte: olá Carlos, parabéns pelo vídeo, muito bom. Ele é um comentário do Eduardo. E ele diz o seguinte: estou atrás de informações sobre RCE. Para quem não sabe, RCE é Remote Code Execution ou Command Execution, que seria uma falha para você, quando você explora essa falha, você consegue executar um comando dentro do servidor ou do sistema. E ele também pediu sobre criação de exploits para aplicações web. Então ele... E também Pentest API. Então ele pediu três coisas para falar sobre RCE, sobre a criação de exploits para aplicações web e também sobre Pentest em API. A gente vai falar disso hoje. Tem mais um comentário que é de um login chamado Anonymous Overflow e ele diz o seguinte: tem como fazer um vídeo sobre SQL Injection e XXE? XXE é uma técnica de exploração de XML, geralmente voltado para API SOAP. E a SQL Injection é a injeção de comando SQL numa query ali na aplicação. E também fazer um buffer overflow simples em sistemas web. É isso que ele quis dizer. Então, buffer overflow em sistema web é, digamos, bem difícil mesmo. Mas não é tão difícil quanto um SQL Injection ou XXE aparecer. Então vamos lá. Várias pessoas me mandam mensagem também no Instagram falando que não conseguem encontrar falhas em aplicações web. E eu falo para o pessoal que podem ser duas coisas que estão acontecendo. E a primeira coisa é que o sistema realmente não tem nenhuma falha. Muito difícil o sistema não ter uma falha. E a segunda coisa que eu falo para eles é que eles não têm o conhecimento suficiente para encontrar uma falha. Então, não tem como você achar uma falha de uma vulnerabilidade que você não conhece. Por exemplo, eu fui conhecer o ataque XXE e SSTI bem depois do que eu comecei a aprender ali a parte de web. Então, para mim, só existiam as vulnerabilidades de SQL Injection, XSS, CSRF. Essas são as que geralmente o pessoal, quando eles começam a estudar, são as que eles aprendem primeiro. Então, para mim, só existia esse tipo de falha. Então, se eu não achasse nenhuma dessas falhas no site, se eu não achasse um SQL Injection, se eu não achasse um XSS e nenhum CSRF, na minha visão o site estava seguro, entendeu? Só que não é verdade, porque tem outras falhas que existem. Então, tem várias outras falhas que existem numa aplicação web e que às vezes você que está testando não conhece essa falha. Então, como eu falei, pode ser duas coisas. Uma delas, o sistema não tem realmente nenhuma falha, o que é muito difícil, ou você não conhece todas as técnicas ali de exploração web, o que é mais provável para esse caso, de você não conhecer ali, não conseguir achar uma falha na aplicação. Então, é isso que eu falo para o pessoal quando eles vêm me perguntar o que eles fazem quando eles não conseguem achar uma falha. E eu falo sempre, cara, estude mais, porque provavelmente você ainda não conhece todas as técnicas ali para exploração de vulnerabilidades web. Quando eu estou fazendo análise web em um cliente, de uma aplicação ou algo do gênero, eu procuro sempre seguir um modelo ali que eu tenho. E basicamente o modelo é o seguinte: eu sempre tento entender qual é a necessidade do negócio, qual que é a necessidade do negócio daquele cliente. Por exemplo, o cliente, digamos que a PayPal me contratou para fazer um pentest para eles na aplicação web. Então, o que seria pior para o PayPal? Eu conseguir acessar uma conta de um usuário, por exemplo, ganhar acesso à conta de um usuário, ou seja, ganhar acesso aos valores que tem na conta do usuário, ou um simples ataque de negação de serviço. O que será que é pior? Um usuário ficar sem acessar a conta dele, ou o usuário ter a sua conta roubada e o dinheiro que está na conta for enviado para outra pessoa, por exemplo? O que será que é pior
nesse caso? Eu vejo como a segunda coisa, o usuário ter a sua conta roubada. Um ataque de negação de serviço ali, na minha opinião, não seria tão crítico assim para a PayPal. Então, obviamente, é um serviço de pagamento, tem que estar sempre no ar e tal, mas eu vejo que é mais crítico para o negócio esse roubo ali de sessão, esse roubo de login. Então, é sempre importante esse primeiro passo que eu sempre gosto de identificar o que é mais crítico para o negócio. Será que o mais crítico para eles é a integridade do negócio? O mais crítico é a confidencialidade dos arquivos ou a disponibilidade deles, né? Então, eu sempre pego os pilares da segurança da informação e vejo para aquele cliente específico o que é mais crítico. E a partir disso, eu volto os meus testes. Então, eu sigo uma metodologia da OASP, então, que vem de Open Web Application Security, e o projeto OASP ele tem as vulnerabilidades mais comuns em sites web, e em aplicações também, ou em endpoints de API, que acontece também. Então, o projeto OASP ele tem várias falhas, e ele lança, de tempos em tempos, um top 10, onde nessa lista tem as top 10 vulnerabilidades web. Então, no meu teste, quando eu começo o teste, eu faço a seguinte coisa, eu faço uma enumeração primeiro, eu identifico qual que é a tecnologia que eu estou lidando naquele momento. Nem sempre a tecnologia é a mesma, então uma hora eu posso me deparar com um CMS, com um WordPress, por exemplo, um Joomla ou outro tipo de CMS, eu posso me deparar com outros tipos de tecnologia, por exemplo, um sistema feito em PHP em Laravel, um sistema feito em Django lá em Python, ou um sistema feito em ASP lá da Microsoft, ou em Java. Então, a primeira etapa é sempre identificar com qual tecnologia que eu estou lidando, qual que é a tecnologia que eu estou atacando. E aí, a partir dessa identificação, eu identifico quais versões estão rodando daqueles serviços, por exemplo, qual versão do PHP que está rodando, qual que é a versão daquele CMS, por exemplo, qual versão do WordPress que está rodando, qual versão do Joomla que está rodando e assim por diante. Então, essa primeira etapa é a identificação da tecnologia que o meu alvo está rodando. Então, esse é um passo muito importante ali para o seu ataque web, na sua parte de pentest voltado para a web. Então, essa aplicação ela faz uma requisição para um endpoint de API REST ou um endpoint de API SOAP. Então, é muito importante você ter tudo mapeado para onde a sua aplicação se comunica, com quem essa aplicação se comunica, e a partir disso, você tendo essas informações de versão, com quem ela se comunica, você vai poder começar a mapear os possíveis vetores de ataque para aquela aplicação. E a segunda etapa, eu sempre faço os seguintes passos. Eu gosto muito da análise manual, porque ela acaba trazendo mais informações do que os scanners ali. Mas os scanners, eles poupam muito tempo durante o teste. Lógico que é importante você conhecer todas as vulnerabilidades antes de você sair simplesmente rodando o scanner. Eu utilizo muito um scanner da própria OASP, que é o OASP Zap. Ele é um scanner que você coloca a URL do site e ele faz uma série de testes, identifica quais falhas tem naquele site, e a partir dessas falhas que ele encontrou, eu faço o meu teste manual. Então, eu sempre procuro, depois da enumeração e identificação, eu faço ali a parte de identificação de possíveis falhas e possíveis vulnerabilidades utilizando um scanner. Então, eu utilizo vários scanners, como o ASP-Zap, o apt, ou para mais específicos, como o caso do WordPress, WP-Scan ou o Joom-Scan, e tem várias outras ferramentas que eu acabo utilizando no meu processo de identificação de falhas ali na tecnologia que eu estou utilizando. Então, esse é o primeiro passo. E depois que eu tenho um relatório dessas ferramentas com as vulnerabilidades, possíveis falhas e possíveis vulnerabilidades que tem nos meus alvos, aí sim eu parto para a parte de exploração. Então, eu identifiquei as falhas, já sei qual é o alvo que eu estou rodando, já sei qual que é a tecnologia, já sei qual versão daquele serviço que está rodando, já sei quais falhas que existem naquela versão, que existem naquele serviço, e a partir disso eu começo a fazer os meus testes. Então eu começo com o teste OASP Top 10, testo todos o Top 10 lá da OASP, e depois disso eu posso até encontrar uma falha, digamos que eu acabei encontrando lá um SQL Injection, acabei encontrando um XSS, e tudo bem, ok, perfeito. Só que além disso,
além de mostrar que eu consigo invadir a aplicação através de uma falha comum, uma falha do top 10 lá da OWASP, eu também gosto de testar outras falhas mais avançadas, por exemplo, uma falha de XXE, um SSTI, um SSRF, que são falhas um pouco mais avançadas, mas eu mostro e eu gosto de testar elas também para mostrar vários vetores de ataques para a mesma aplicação. Então, não adianta eu só achar um SQL injection na aplicação, eu vou lá, faço um dump do banco de dados do cliente e entrego um relatório para ele do pentest falando, cara, ó, achei um SQL injection, tenho acesso à tua base. Só que a aplicação do cara, ele tem XSS, ele tem XXE, tem várias outras falhas que você não reportou no pentest. Então eu sempre testo as falhas mais comuns e também testo as falhas menos comuns. Elas são muito importantes também, as falhas, digamos assim, mais avançadas, elas são menos comuns, elas não aparecem tanto em falhas, mas é importante você testar, porque pode ser que, além dessa falha normal, essa falha comum, também exista essa falha avançada ali, ou essa falha não tão comum no sistema do teu cliente. Então, depois que você fizer a identificação básica, também faça essa identificação de outras falhas. Obviamente, para você fazer esse tipo de identificação, você precisa estudar, você precisa aprender, e para isso eu vou disponibilizar um trecho de uma série que eu fiz. Não sei se você participou ou não, mas eu fiz a semana do Web Hacking, onde eu disponibilizei uma série de vídeos falando sobre ataques web, fazendo uma demonstração prática de ataques web. E eu vou pegar uma parte dessa semana que eu falei especificamente sobre o OWASP, sobre o top 10 da OWASP, e eu vou disponibilizar aqui no YouTube, aqui para vocês terem acesso a esse conteúdo também, tá bom? Então, fique ligado, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve e liga o sininho e você vai receber essa notificação desse próximo vídeo aí que a gente vai disponibilizar sobre o OWASP, tá? Então, depois do OWASP, depois de fazer essa identificação manual, eu sempre gosto de fazer toda uma revisão, e para fazer uma boa revisão, eu utilizo uma ferramenta chamada Cherry Tree. É uma ferramenta que tem por padrão em algumas distribuições de pentest, e ela é uma ferramenta que eu utilizo para anotar todos os passos e todas as falhas que eu estou encontrando. Então é uma ferramenta muito boa, eu recomendo muito que você utilize ali durante o seu processo de identificação de falhas web, é muito útil. Então, depois que eu já identifiquei as falhas, explorei o sistema da pessoa, eu volto todo o processo, vejo se eu não esqueci nada, eu vejo se eu não esqueci nenhum outro recurso, se ele não está se conectando em outro local. E uma pergunta até que o próprio Eduardo colocou ali, como é que ele faz pentest em API? Né? Então, depois de todo esse processo, na parte de identificação ali, eu encaixaria as comunicações de API e a partir disso eu utilizaria uma das ferramentas ali automatizadas para fazer uma pré-identificação, por exemplo, o ASP-ZAP é uma ótima solução para fazer a análise de endpoint de API, só que a maioria dos testes que eu vejo de API, eles acabam sendo testes mais manuais, tá? Então, como o teste é mais manual, você vai depender de ferramentas ali para te auxiliar. Por exemplo, uma ferramenta muito boa para isso é o Burp Suite. É uma ótima ferramenta para te acompanhar e te ajudar a fazer esse teste manual. E além do Burp, também tem uma ferramenta chamada Postman. Então, eu utilizo esses dois carinhas para me auxiliar nos testes manuais, tá? Então, esse é os meus passos que eu faço, revelando aí para vocês o que eu faço no meu dia a dia voltado para pentest web. Então, essa é a metodologia que eu sigo e aplico nos clientes hoje e acredito que possa ajudar a tirar todas essas dúvidas do pessoal. Então, a minha ideia é ir liberando algumas partes dessa semana do Web Hacking, tanto as partes práticas quanto as partes teóricas. Então, se você é interessado no conteúdo web, fica ligado que a gente vai disponibilizar mais conteúdo sobre como funciona a execução, como funcionam as vulnerabilidades. A ideia é fazer mesmo um hands-on, colocar você para executar. Tem até um laboratório que eu recomendo para o pessoal, que é o laboratório da Burp Suite. Se você pesquisar aí Web Security Burp Suite no Google, você vai ter aí acesso à plataforma lá e é bem legal. Tem uma série de falhas lá para você praticar. Então é um ponto muito importante todo esse teu processo, é você sempre praticar, sempre estar praticando. Sair uma nova falha, já vai atrás, vê como ela funciona e pratica e testa.
Então é muito importante você ter esse ritmo de teste, tá? Então, essa é a metodologia que eu aplico. Obviamente, depois de tudo isso, de todos esses passos que eu expliquei, vem o relatório. Então, eu pego tudo isso que eu falei para vocês e escrevo um documento para o cliente falando, ó, nessa URL tem essa falha, aqui tem essa falha, assim tem essa falha. E no relatório eu sempre coloco, ó, as vulnerabilidades mais críticas, não só pela classificação da CVE dela ou pela classificação do CVSS. Eu sempre classifico o quão grave aquela falha é, baseado também na regra de negócio do cliente. Então, como eu expliquei no começo desse vídeo lá, se o PayPal, o que é mais crítico para eles? Um roubo de sessão, roubo de credencial de usuário ou um ataque de negação de serviço? Então eu sempre penso ali, ou por exemplo, para um hospital, é pior o sistema ficar fora do ar ou ter um SQL injection? O que seria pior? Óbvio que as duas coisas são ruins, mas o que seria pior para eles? No caso, seria, por exemplo, a disponibilidade do sistema, com certeza. Então, porque envolve vidas e etc. Então, assim, é sempre importante você analisar qual cenário seria pior para aquele cliente. Então, se seria a disponibilidade, se seria a integridade dos arquivos e assim por diante. Então, depois de tudo isso, eu monto um relatório e preparo lá dizendo, tem essa falha é crítica, ela é crítica tecnicamente por conta dessa CVE, por conta dessa CVSS, mas para o seu negócio ela não é tão crítica assim. Mas essa outra falha aqui, que ela não é tão crítica tecnologicamente, para o seu negócio é uma falha super crítica. Então, é muito importante você conseguir avaliar esse tipo de coisa e apresentar isso para o teu cliente. E essa é a metodologia que geralmente eu aplico desde a identificação até a criação do relatório. Então, se você gostou e entendeu toda a metodologia que eu utilizo para aplicar no meu Pentest Web, entendeu como eu faço, ou se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo se você gostou. Se você também ficou com alguma dúvida, comenta aqui perguntando. Eu sempre respondo todas as perguntas que o pessoal deixa ou comentários, então vai ser um prazer conversar e entender e poder te ajudar no momento que você tá bom? Então, eu vou deixar aqui no final as minhas redes sociais para você me seguir lá, caso ainda você não me siga no Instagram ou lá no Facebook. Então, aqui na tela você consegue ver o meu Instagram e o meu Facebook. Então, vai lá no meu Instagram. Eu sempre coloco caixas de perguntas para o pessoal ir respondendo e tiro dúvidas lá quase diariamente do pessoal. Então, se você acaba tendo alguma dúvida ali, é só chegar lá no Instagram e eu te ajudo, beleza? Então, eu vou ficando por aqui e se preparem que a gente tem mais vídeos aí para vir pro canal, tá bom? Abraço e tchau!